Sejam todos bem-vindos. Bom dia, galerinha! Mais uma aula aqui de fresa. Hoje nós vamos contar com a ajuda do professor Marcelo Pereira, que também dá aula de fabricação mecânica 2, onde nós vamos ter aí a explicação dos nossos acessórios da fresa. Então estejam atentos, o material se encontra acessível na plataforma e através do link do YouTube. Então, boas aulas, façam os exercícios e estejam atentos. Qualquer dúvida, estamos online. Fique com Deus, bons estudos. E nossa matéria hoje sobre fresagem vai ser acessórios da fresadora, ok? Vamos lá. Acessórios da fresadora. O número de aplicações da máquina fresadora pode ser aumentado consideravelmente com o uso de uma série de acessórios adaptável à máquina. Em alguns casos, esses acessórios permitem efetuar em uma máquina trabalhos próprios de outras, né? Ou seja, a gente colocando aí outras peças, outros acessórios, nós vamos conseguir aí, né, a aplicação e aumentar consideravelmente, tá, o uso da máquina, tá? E quem são esses acessórios? Então, vamos lá, vamos ver devagarzinho aqui um por um, tá? Primeiro, um dos mais importantes acessórios da fresadora. Não que os outros não sejam importantes, mas esse aqui ele é o cabeçote divisor, tá? O cabeçote divisor ele vai fazer divisões circulares, lineares, tá? Ele vai fazer também divisões diferenciais. O cabeçote divisor, ele vai, quando você girar aqui 40 vezes, ele vai dar uma volta aqui completa de 360 graus, tá? Então, a maioria dos cabeçotes divisores, eles são assim. A gente tem uma relação de 40, tá? Aqui, ó, a gente tem uma relação aqui de 40 voltas, tá ok? De 40 voltas nessa manivela aqui, para poder ele dar um giro aqui de 360 graus. Dá um giro completo. Porém, senhores, o cabeçote divisor, eu vou fazer uma aula só de cabeçote divisor. Tamanha é a importância dele, tá? Ele faz muita coisa, ele é muito importante. Então, ele vai ganhar uma ou duas aulas só falando dele, tá? Hoje eu vou falar só que ele existe, tá? E essa relação de 40 volts para 360, isso aqui vai permitir com que a gente faça nossas divisões na nossa peça, tá? Tanto em quantidade de divisões, né, de furos, seja lá o que for, ou também em ângulos, tá? Mas é o que eu falei para vocês, ele vai ganhar uma ou duas aulas, no mínimo, só para a gente falar das coisas que ele faz, tá? Mais na frente eu falo nele. Senhores, contraponto, utilizado para suportar o extremo da peça. Então, senhores, o contraponto ele vai servir como base para a gente prender a peça. Marcelo, aonde? Tá? A gente vai ter a nossa peça presa na placa de um lado, normalmente, tá? No cabeçote divisor, tá ok? Então nós vamos ter aí placa do cabeçote divisor de um lado, tá? E
contraponta do outro. Tá ok? Nós vimos mais na frente, né, no processo de fabricação 1, nós vimos a contraponta, que de um lado a gente viu no torno placa e ponta, e a gente viu ponta dos dois lados, entre pontas. É a mesma coisa, senhores. Processo de fabricação, tá? De um lado a gente pode ter aí a nossa placa prendendo, né, a nossa peça, tá ok? Prendendo aí nossa peça. Vou fazer um negócio que fiz outro, né? Prendendo aí nossa peça. E do outro lado a gente vai ter justamente a contraponta, tá? Nós vimos isso, nós vimos a contraponta, tá? No processo de fabricação 1. Então é a mesma coisa. E a peça ela vai estar aqui no meio, presa aqui no meio, tá? Fiz isso aqui só para a gente dar uma relembradinha. Só que a diferença é que essa contraponta aqui, ela vai estar na base da mesa divisora, tá? Na verdade, na base da mesa da fresa. Tá ok, senhores? Então ela vai ter aquela mesma função da contraponta do torno. Tá? O nome já diz, contraponto. Depois, nós vamos ter aí chapas. São peças de acessórios de aço forjado ou usinadas de forma plana ou curva, com ranhuras central para introduzir parafuso de fixação. Então aqui nada mais a gente vai colocar aqui no meio o nosso parafuso de fixação, tá? Aqui, tá? Para que essa parte aqui, ou essa em ângulo, ele vai depender do que nós vamos ver um pouquinho mais na frente ali, tá? Como ela realmente trabalha, tá? Mas as ranhuras do meio nada mais é do que para a gente passar aí um parafuso. Que vai acontecer isso aqui, ó. Acontece isso aí. Tá vendo aqui, ó? Elas aqui no meio. Aqui, ó. Tá? Aqui. Tá? Ó, parafuso passa no meio delas, tá vendo? Parafuso passa no meio delas. Então nós vamos ter elas, tá? Que são as chapas, né? E vamos ter aí os calços, tá? Os calços, eles são elementos de apoio, construídos de aço ou ferro fundido usinado, pode ser plano, escalonado, em V, aí depende. Vai ser uma combinação, né? Na verdade, a gente vai ter uma combinação aí de calço e de chapas, né? Que se vocês, a gente olhar bem aqui, ó, vamos pegar um desenho aqui bem, esse daqui, ó, esse aqui do meio, tá? Ó, aonde eu fiz aqui a setinha, tá? Esse daqui, ó, esse aqui dá pra gente ver nitidamente. Calço de um lado, peça num lado, na verdade, né? O calço tá aqui, ó. Desculpa, o calço tá aqui. Aqui já é a nossa peça. Tá, senhores? Tá ok? Bom, tá? Tava falando aqui do calço, tá ok? E da chapa, tá? Agora vamos dar continuidade aqui ao próximo. Macacos. Senhores, os macacos são elementos de apoio, geralmente de aço, composto de um corpo, um parafuso, com uma contraporca para bloqueá-lo
a parte superior pode ser articulada ou fixa. Então, olha só, senhores, o macaco, olha aqui esse desenho aqui, tá? Ele vai servir justamente para apoiar a peça. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, olha só, tem duas coisas aqui. Primeiro, de um lado a gente tem aqui, ó, o contraponto, tá? Que nós acabamos de falar nele, se a gente continuar desenhando aqui, ó, tá? Que na verdade ele vai ter que vir aqui embaixo, na mesa da fresadora. Então a gente fica aqui com o contraponto, legal? Tá? E a gente vai ter aí no meio o macaco, tá ok? Aqui, ó, apoiando a peça. Aqui nós vamos falar ainda de ferramentas, mas é a ferramenta trabalhando. E a peça comprida. Essa peça está presa aqui. Aqui seria o resto para cá, tá? Seria o cabeçote divisor, tá? Seria aqui o cabeçote divisor. Essa peça aqui está entre pontas, igualzinho no processo de fabricação 1, porém o macaco aqui no meio, apoiando a peça devido ao seu comprimento. Tá ok? Se a peça for cilíndrica, ela tem um encaixezinho aqui, ó, que é para justamente ela ficar aqui no meio. Mas existem outros tipos de macaco, tá? Aqui, ó, aqui mesmo no desenho a gente pode ver. Esse aqui esse outro aqui, pode observar que ele não tem o Vzinho, tá? Mas funciona da mesma maneira, tá bom? Vamos lá. Mandris porta-fresa, tá? São acessórios utilizados para prender a fresa e transmitir o movimento que recebe do eixo principal. Olha só, prender a fresa e transmitir o movimento que recebe do eixo principal da árvore. Constrói-se aço liga, duro, cromo níquel tratado, termicamente com acabamento liso e preciso. Possui uma extremidade cônica para ajustar o furo cônico à árvore. Vamos resumir isso aqui tudo, tá? Aqui é o seguinte, senhores. Nós temos aqui a árvore, tá? Do torno. É onde tem um movimento de quê? De giro. Aqui a gente pode encaixar essa pecinha aqui que a gente vai chamar ela de mandril porta-fresa, tá? Então nós vamos encaixar ela aqui, vamos apertar ela aqui e ela vai transmitir o movimento da árvore para cá, tá? Nele a gente prende a nossa ferramenta, tá? Então a gente teria basicamente, né, entre alguns modelos, né, um exemplo, a gente teria essa parte aqui, tá? É um tipo e depois se transformaria nisso. E isso tudo vai estar preso aqui na árvore, tá? Esse daqui, que é o eixo porta-fresa, eu vou falar nele já já, agora aqui na frente, tá? A gente pode tirar ele e colocar aqui o nosso mandril, tá? Ele tanto vai servir para você colocar uma fresa, como ele pode servir também para você colocar ou uma broca ou uma fresinha de topo, tá? Então são os mandris, legal? Tá? Os mandris porta-fresa são selecionados segundo o tipo de fresa a ser montada, o tipo de trabalho para efetuar. São agrupados em 3 tipos, presos firmemente na abertura da árvore. Eu mostrei lá para vocês a árvore, por uma longa haste rosqueada na barra de tração. Então vamos lá. Árvore da máquina, tá? Onde vai estar a árvore da máquina? A árvore da máquina vai estar aqui, tá? E a gente prende esse mandril porta-fresa, que a gente vai ter longo, médio e curto, tá? E exemplo do longo já está aqui, ó, tá? Pode ver que ele é bem comprido. Aqui
um médio e aqui um curtinho, tá? Com isso, a gente vai ter aqui, ó, nesse eixo aqui, o lugar que é para a gente justamente colocar aí a nossa fresa na posição que a gente quiser, tá? E que o eixo permitir. O movimento da árvore vai passar, vai fazer com que a nossa fresa ela gire, ok? Senhores, cantoneiro. Pô, Marcelo, cantoneira? Cantoneira, senhores, tá? Vou explicar aqui para vocês. Estão vendo aqui? Estão vendo essa parte aqui? Tá? Essa parte ela vai servir para você prender ela na mesa através daqueles parafusos. Tá? Então o parafuso entra aqui no meio, tá? Com sua porca e vai prender na mesa da fresadora. Tá? Prender aí na mesa da fresadora. Vamos fazer assim. Tá? E aqui nele é que você vai prender a peça. A peça vai estar presa onde? A peça vai estar presa justamente, você vai entrar aqui com um parafuso, tá? Nessas ranhuras e vai prender a sua peça do lado de cá, ó. Tá? A peça que você vai trabalhar, ela vai estar presa aqui, tá? E nessa peça que você prendeu aqui, você vem com a sua ferramenta e trabalha na sua peça, tá? Ou seja, ela não vai nem pegar na mesa da fresadora, ela vai pegar só na cantoneira. E o que você pode prender na cantoneira? Tudo que você conseguir prender na cantoneira. Tá? O que você conseguir prender aqui, você trabalha aí com a sua fresa. Legal? É um outro acessório colocado na base, na máquina. Cabeçote universal. Senhores, vamos lá, vamos devagar. Acoplado aí, tá? A árvore da fresadora. Então a gente já vai tirar aquele acessório que nós colocamos, aquele porta-mandril, e vamos colocar isso aqui, tá? Internamente ele vai encaixar na árvore da fresadora, tá? Ele tem um encaixe aqui certinho das engrenagens, que a gente vai encaixar ele aqui e vai prender ele pelos parafusos, e ele vai encaixar certinho na árvore, tá? Com isso, forma-se qualquer ângulo, tá? Na superfície da mesa. E as principais condições permitindo mais variações para operações de fresagem. Então, aquele movimento da árvore que estava saindo reto, ele vai sair aonde? Ele vai sair aqui. E aqui a gente vai estar com a peça presa. Como ele se move em ângulo, você tem a opção de fazer aí um outro tipo de peça. Tá? Por que o cabeçote universal? Porque existe, senhores, o cabeçote vertical, que é a mesma coisa. A nossa árvore da nossa peça, a nossa árvore da máquina, ela está aqui, ó, internamente, passando um movimento de giro para cá, e esse movimento de giro ele vai passar para cá, ó, através de engrenagens. E a nossa ferramenta aqui, ó, que vai girar, tá? Esse a gente vai chamar ele de vertical. Marcelo, não entendi. E a peça que eu vou trabalhar, ela vai estar onde? Ela vai estar presa aqui, ó, na mesa, tá? Através de um daqueles acessórios. Cabeçote divisor, cantoneira, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente aí de morsa, tá? Então, o cabeçote vertical e o cabeçote universal são outros acessórios, tá? Que a gente pode prender na máquina, montar e desmontar. Legal? Vamos dar aí mais um intervalozinho aqui. E na próxima aula a gente continua aí no próximo vídeo.
A gente estava falando aí dos cabeçotes, tá? Paramos aqui no cabeçote vertical. Agora vamos prosseguir. Senhores, morças, tá? Utilizado na fixação de peças na mesa da fresadora. Existem três tipos diferentes. Então vamos lá. Morsa simples, tá? Em que a gente abre e fecha, tá? Com anel graduado, tá? Com anel graduado e universal. Então vamos lá. Olha só, qual é a diferença dessa para essa daqui? Até aqui elas são iguais, ó. Pode ver. Só que essa tem uma parte aqui embaixo que permite que a gente gire a morsa em ângulo. Ou seja, essa é melhor do que essa. Por quê? Porque essa daqui ela me permite fazer coisas que essa daqui não permite. Porém, eu posso usar uma mais robusta. Tá? Aí vai depender da peça que eu estou fazendo. Tá ok? Se eu tivesse que comprar uma, em vez de eu comprar essa que é fixa, com certeza eu compraria essa em ângulo. Por quê? Porque eu ia ter mais possibilidade, mais trabalho. E essa daqui nem se fala, porque essa daqui, ela além de ter um ângulo, ela ainda gira aqui também. Ideal que você tenha as três, tá? Você vai ter um armário guardado com esses acessórios. Chegou uma peça para você trabalhar aqui. Você trabalha aqui. Chegou uma peça. Chegou outra. Fazem parte da máquina. Só aqui você tem mais 3 possibilidades de peças diferentes. Olha quantos acessórios. Cada acessório desse que eu estou falando aqui, que a gente está conversando, ele dá uma possibilidade de você fazer uma operação diferente, uma peça diferente, tá? Suporte de engrenagem, conjunto de elementos que sustenta, tá? E fixa a engrenagem, tá? Então na nossa mesa da fresadora a gente pode montar um conjunto de engrenagem, tá? A grade, tá ok? Então na ponta da mesa a gente monta. A gente usa esse acessório aqui. Não, de cabeçote divisor, eu mostro ele para vocês, tá? Mas seria basicamente, né? Seria o que? Seria a nossa mesa da fresadora, tá? Com as suas ranhuras, tá? E a grade, né? Essa peça aqui, ela viria aqui, tá? Ela viria aqui, acoplada ao nosso cabeçote aí divisor, tá legal? Detonador, tá? Detonador ou contornador. Deixa eu fazer um negócio aqui nesse aqui. Observe que essa peça ela vai ter um movimento aqui, tá? Especial de desce e depois ela sobe, tá? Então eu vou prender minha peça aqui e esse detonador ele vai ficar aqui subindo e descendo, tá? Com isso eu tenho a possibilidade de fazer o que? Olha só esse desenho aqui, ó. Rasgos, vamos dizer aqui, ó, vários rasgos aqui, ó. Tá? É o detonador, porque ele sobe e desce, tá? Ele sobe, né? Ele desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Então esse movimento dele de desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, possibilita com que a gente consiga aí fazer nossa peça, tá? Ele pode ser nessa posição aqui também, ó, tá? Esse está assim, e esse aqui está assim. Vai fazer a mesma coisa, tá? O mesmo movimento, tá? De vai e vem, vamos dizer assim. Pô, Marcelo, como é que a gente faz, como é que a gente prende aqui, ó, senhores, ó?
tá? Tem os parafusos para você prender ele na árvore da máquina, tá? E ele vai fazer através de engrenagem que esse movimento rotativo da árvore se transforme nesse movimento aqui de vai e vem. A mesma coisa vai acontecer com esse daqui, tá? Vamos lá, pinças, tá? Nossas pinças aí que vão dar possibilidade a gente aí aprender nossas ferramentas, tá? Utilizado para a fixação de fresas, de punho cilíndrico ou drufe, a gente vai falar de ferramentas ainda, tá? Mas elas são só essa partezinha aqui, ó, tá? E no meio, aqui, pode entrar tua broca, pode entrar sua fresa aqui, ó, tá? E através aqui da porca de aperto, tá? Nós vamos pressionar a pinça, tá? E a pinça vai esmagar a sua ferramenta, tá? A gente vai ter aí a parte cortante aí da ferramenta e a pinça vai esmagar sua ferramenta prendendo ela, tá ok? Divisor vertical, tá? Divisor vertical, vou falar dele, vou dar exemplo dele, tá? Na nossa aula de cabeçote divisor, mas ele também tem quase a mesma função ali. Ele é uma mesa, em que nessa mesa aqui possui ranhuras, tá? E nessas ranhuras nós vamos prender a nossa peça. Aqui a gente vai girar e depois nós vamos obter aí, aqui, girando, tá? Nós vamos ter o movimento aqui de giro da mesa, tá? A mesma coisa aqui. Aqui nós vamos dar voltas, tá? Às vezes 60, 120 voltas, para a nossa mesa aqui dar um giro de 360. E com isso a gente faz as divisões e a gente consegue aí fazer a nossa peça, tá? É mais um acessório aí, divisor vertical e horizontal. A mesma aula que nós vamos ter para o cabeçote divisor, lá na frente, nós vamos aplicar para a mesa, tá? A única diferença vai ser a relação do número de voltas que a gente vai dar aqui na manivela, tá legal? Senhores, placa de arraste funciona igualzinho a do torno, a gente já falou de placa de arrasto, tá? Então a gente vai ter a ponta aqui, ó, tá? Já falamos nisso, igualzinho a do torno, tá? Em que vai servir para a gente trabalhar com a nossa entreponta. Do outro lado a gente vai ter aí a contraponta, tá? E aqui a gente vai conseguir trabalhar a nossa peça aí entre ponta. Legal? Bom, senhores, depois, tá? Nossa aula de hoje nós vamos falar só desses acessórios, tá? Por quê? Porque falamos da fresadora, acessórios, ferramentas, e lá na frente a gente vai juntar isso tudo na fresadora para a gente conseguir confeccionar uma peça quando a gente começar a falar das operações. A gente só vai falar das operações quando a gente conhecer todo o maquinário, tudo que a fresadora ela utiliza. Tá, senhores? Senhores, então, ó, quanto mais você estuda, mais aprende. E se aproxima de realizar os seus sonhos. Não tem como, senhores. Se a gente parar, a gente não chega onde a gente quer, tá? Qualquer dúvida é só telefonar, zapear e se comunicar, tá? Estamos aí para tirar essa dúvida aí de vocês, tá bom? Até a próxima aí.